Arigatou gozaimasu. Seja muito bem-vindo, eu sou o Monge Guilherme Vieira e você está no canal Pergunte ao Monge. Bom, no vídeo de hoje, eu gostaria de aproveitar um pouquinho e falar sobre algo que tem acontecido neste momento em que nós estamos recebendo várias recomendações acerca dos cuidados que nós devemos ter em relação ao coronavírus. Só que, embora muitas pessoas tenham recebido essas recomendações, poucas são aquelas que realmente estão levando isso a sério. Eu vejo hoje muitas pessoas que ouvem, concordam e simplesmente ignoram. Bom, hoje eu gostaria de falar então sobre o veneno da ignorância. Vocês já devem ter visto em outros vídeos, nós já comentamos também sobre outros venenos, que nós temos 3 venenos, que nos são naturais, inerentes ao nosso coração e que se manifestam de diferentes formas, causando prejuízo, karma negativo e sofrimento na nossa vida. São eles: a ira, a ganância e a ignorância. Nós já temos um videozinho que vai aparecer aí no final que fala sobre a ira. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o veneno da ignorância. Eu gostaria de mostrar um verso, um ensinamento de um grande mestre chamado Nissen Shonin. Nos nossos templos nós temos essa coletânea que tem vários desses versos que são a pontinha do iceberg para que a gente possa estudar o budismo. E através desses versos nós descobrimos várias coisas interessantes para que a gente possa refletir acerca da nossa prática budista. E o verso de hoje está na página 417, o verso de número 3000. Diz da seguinte forma: é um mundo maligno, onde mesmo vencendo em debates, não há quem arrebente o Odiuzu para se tornar seu discípulo. É um mundo maligno, onde mesmo vencendo em debates, não há quem arrebente o Odiuzu para se tornar o seu discípulo. Bom, o que isso significa? Antes de tudo, vamos ver o que significa Odiuzu. Odiuzu, talvez a gente possa fazer um vídeo sobre isso, é o nosso terço budista. Nós usamos ele no momento da nossa prática religiosa como um auxiliar da nossa prática. Usamos ele em nossas mãos assim. É um símbolo não só do monge, mas de todo o praticante budista. Ele tem o seu, que é chamado de Odiuzu. E como o verso disse, antigamente as pessoas de uma determinada ordem religiosa, quando em um debate eram convencidas de que aquela ordem de fato estava equivocada, elas simplesmente arrebentavam o seu Odiuzu como desistência, Tudo bem, eu abdico, dessa ordem e vou a partir de agora seguir outro ensinamento, vou a partir de agora seguir essa ideia ou vou seguir essa pessoa que através do debate, me convenceu, do meu equívoco. Então, por isso que o verso fala, mesmo vencendo em debate, hoje, nesse mundo maligno que nós estamos vivendo, não há quem desista dessas suas ideias próprias, dessa coisa muitas vezes equivocada que está seguindo. Esse é o veneno da ignorância. Por que ignorância? Porque a pessoa, ela sabe, ela concorda, mas ela ignora. Ignorância não é simplesmente a pessoa ser burra, ser desconhecedora, Ela sabe, ela é inteligente, ela conhece, e o que é pior, é porque ela sabe, mas ainda assim ela simplesmente ignora. Como nós dissemos no início, o caso do coronavírus, nessa época agora que eu estou fazendo esse vídeo, está grave a situação. Os shoppings estão fechando, os mercados já estão com suas prateleiras vazias. Nós aqui no templo estamos tendo que tomar medidas de segurança, pedindo para que os idosos deixem de participar dos cultos, infelizmente. Estamos fazendo transmissões online para que as pessoas possam acompanhar de suas casas, algo que pelo menos eu nunca tinha visto antes, E uma série de recomendações que foram feitas. Empresas, fecharam para que os funcionários fiquem em casa. Nós recomendamos que as pessoas não venham, para que fiquem em casa, para que de forma alguma se tenha esse aglomerações, tenham esse contato, para que não espalhe ainda mais esse vírus. O problema é que as pessoas deixam de ir para a escola,
né? Deixam de ir no trabalho, aí vão se encontrar no shopping, vão pro parque, vão passear, né? Não é isso, né? Entenderam tudo errado, ou entenderam corretamente, mas simplesmente ignoraram. E isso fez com que o surto crescesse, né, de uma forma sobremaneira, a ponto de deixarem as pessoas, né, e a mídia bastante alarmados em relação a isso, né, e agravando ainda mais as medidas de segurança que nós estamos tendo que tomar em relação a isso, né? É a mesma coisa que o verso de hoje, que o ensinamento de hoje nos transmite. As pessoas, mesmo concordando com aquilo que é dito, mesmo elas sabendo e dando razão, ainda assim elas ignoram. Esse é o veneno da ignorância. É tão ruim quanto qualquer outro veneno, é tão nocivo para a saúde da nossa alma quanto qualquer outro veneno. Eu falei agora sobre um exemplo, mas existem inúmeros exemplos de pessoas que fazem a mesma coisa. Religiosamente falando, em relação ao budismo, por exemplo, na época das Olimpíadas que houveram aqui no Brasil em 2016, nós, da Homon Butsurushu, do budismo primordial, participamos das Olimpíadas como voluntários no centro interreligioso, dando atendimento aos atletas e aos demais voluntários que ali trabalhavam, dando auxílio religioso. E nós dividimos a sala com um outro monge, e ele não tinha uma denominação religiosa, ele era meio que por conta própria, né? Então ele estudava o que ele queria, ele falava o que ele queria, e ele trouxe uma mesa cheia de objetos que ele foi pegando um em cada lugar, objetos que misturavam diversas ordens budistas, diversas religiões, um livro cheio de carimbos de templos que não tinham nada a ver um com o outro, e ele trazia essa mistureba toda, né? E mostrou pra gente, claro, a gente com todo respeito, né? Nós olhamos, conversamos com ele, procuramos conhecê-lo. E ele, né, também perguntou, afinal de contas, né, o que vocês praticam, o que vocês ensinam. E nós falamos para ele, que nós já falamos aqui no vídeo também, a respeito do Sutra Lotus, né? A nossa ordem religiosa segue a prática do Sutra Lotus, né? E, para o nosso estranhamento, ele conhecia o Sutra Lotus. Ele falou, eu conheço. Nossa, muito bom. O Sutra Lotus é o número 1. Sutra Lotus é o sutra mais importante de Buda, com certeza. É muito bom. A gente concorda, né? Por isso que a gente segue a prática do Sutra Lotus. Mas, apesar de reconhecer, né, apesar de falar tudo o que ele falou, ele continuava fazendo a mistureba dele ali, inventando rituais, dando atendimentos espirituais, algumas coisas assim que realmente para nós, né, ao nosso ver, na nossa prática, não condiz, né, com aquilo que nós aprendemos, né, não condiz com as práticas budistas, né, eram coisas da cabeça dele. Então, não era por desconhecimento, ele sabia, né, ele mesmo afirmou, ele conhecia o Sutra Lotus, ele leu, ele estudou, e ele concorda com o Sutra Lotus, mas ele prefere ignorar e continuar fazendo aquelas coisas que talvez sejam mais convenientes para ele, talvez sejam mais interessantes, enfim. Assim agem as pessoas. Elas sabem, elas concordam, mas ignoram. Todo mundo concorda que você não deve dirigir quando você bebe. Por quê? Porque uma pessoa embriagada pode perder os seus reflexos, pode perder a noção, acabar atropelando alguém, acabar causando algum acidente que possa vir a ser fatal, tanto para si, para sua família ou para as outras pessoas. Ninguém discorda disso. Mas muitas e muitas pessoas descumprem, simplesmente ignoram essa orientação. Não dá nada. Imagina, eu dirijo melhor, né, quando eu bebo. Tem gente que faz isso. Todo mundo concorda, todo mundo já ouviu. Não, você não deve abusar de açúcar, né? Você deve fazer exercícios, né? Você tem que cuidar da sua saúde. Nossa, é mesmo, né? Ninguém discorda disso. Mas quantas pessoas realmente fazem isso? Eu mesmo acabo não fazendo, né? Sou vítima da minha própria ignorância. Então, ignorância não é não saber. Ignorância é você saber e ainda assim ignorar. Deixar lá. Eu concordo. É isso mesmo. Mas eu não faço. Isso é
o veneno da ignorância. Nós não podemos cair nessa armadilha. É uma coisa que nós mesmos criamos e acaba sendo nociva para a nossa saúde espiritual. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, aquelas coisas que são boas e que nós concordamos, vamos colocá-las em prática. Não vamos ser como as pessoas que agem através da sua ignorância, que sabem, que aprenderam, que concordam, mas que simplesmente agem de uma forma despreocupada em relação àquilo que elas mesmas aprenderam. Há um ensinamento desse mesmo mestre, Nissen Shonin, que diz da seguinte forma: por mais que tenha a vela, se apenas guardar e não acender, continuará no escuro. Por mais que tenha a vela, se apenas guardar e não acender, continuará no escuro. Muitas pessoas estão agindo no escuro. Elas receberam orientações, elas receberam ensinamentos, elas sabem e concordam como que elas podem melhorar a sua vida ou reparar algo que está errado. Mas ainda assim, elas preferem guardar e não acender essa vela, continuando vivendo e agindo no escuro. Nós, que somos budistas, aprendemos a lidar com os nossos venenos de modo a não cometê-los novamente. Se eu aprendo a respeito da ira, eu aprendo a respeito da ganância, eu aprendo a respeito da ignorância, é justamente para que eu não me deixe levar pelo efeito desses venenos. Então eu não posso mais, principalmente agora que eu aprendi, agora que eu já sei, me deixar levar por esse veneno. Então eu sei que existe um veneno, que é o veneno da ignorância, que me faz simplesmente ignorar as coisas que eu aprendi e que são corretas. Então, a partir de agora, tudo que eu aprendo e sei e concordo que é correto, eu não devo mais ignorar. Eu devo realmente agir. E isso serve para todos os aspectos da nossa vida. O caminho da iluminação não é saber tudo, mas é não ignorar aquilo que você aprendeu. Espero que vocês estejam se cuidando em relação ao coronavírus. Nós estamos diariamente aqui no nosso templo rezando para que tudo dê certo, para que tudo passe, pela saúde das pessoas que foram infectadas, pela rápida erradicação desse vírus que tem trazido muito sofrimento e também um certo pânico. Mas nós esperamos que realmente você que aprendeu as orientações, siga elas e tome isso como uma lição de vida, uma lição budista também. Tudo que você aprendeu que possa melhorar a sua vida, não ignore. Faça. Não basta simplesmente ter a vela. Precisa acender para não ficar na escuridão. É isso que eu gostaria de transmitir no ensinamento de hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Arigatou gozaimasu.